Olá, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Cláudia Quinieri e você está no canal Momento Literário. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o segundo livro dessa coletânea, né, do Dostoiévski, chamada Início e Fim. Eu fiz uma resenha esta semana sobre O Eterno Marido, que é a segunda história que está nesse livrinho. E hoje eu não resisti, eu comecei a ler o primeiro livro, né, Noites Brancas, e assim eu estou apaixonada, realmente, porque é um livro apaixonante, é um livro melodramático que contém toda aquele romance, sabe? Coisa que eu não conhecia em Dostoiévski, porque eu, na verdade, tinha lido algumas coisas já de Dostoiévski e eu não sou uma grande conhecedora da biografia dele, mas eu fui buscar alguma explicação para tanta discrepância. E eu descobri que Dostoiévski ele teve duas fases, né, na carreira dele. A primeira fase foi a fase antes dele ter sido preso e submetido a trabalhos forçados por 5 anos e também como castigo, né, fazendo parte aí do castigo dele, ele foi obrigado a servir 5 anos no quartel russo, né, no meio daquela guerra toda, né, a Rússia naquela época estava tendo muitas guerras e tal, e ele foi obrigado a servir nesse contexto. E esses episódios mudaram completamente Dostoiévski, né? Dostoiévski, antes desse episódio, era um Dostoiévski completamente diferente. Era o Dostoiévski de Noites Brancas, e depois ele virou o Dostoiévski de Crime e Castigo, O Julgador, livros que eu já tinha lido e por isso eu me assustei tanto. Então, gente, pasmem, Dostoiévski foi condenado à prisão, né? Esses 10 anos de prisão, 5 fazendo trabalhos forçados e 5 servindo ao quartel, porque ele havia cometido crime, um crime de se reunir com intelectuais, né, pensadores da época, para lerem, né, e discutirem sobre romances, cartas, contos proibidos na época. Eles foram condenados pelo czar Nicolau I, que governava a Rússia, né, naquela época, nos meados de 1840, e era um czar muito rígido, né, muito autoritário, que não admitia que as pessoas tivessem opiniões, ideias que fossem minimamente contra ao que ele achava que era correto, enfim, ao que ele achava que era o correto. E eu estou rindo assim porque isso está me lembrando muito os nossos tempos modernos, mas enfim. É isso, e foi por isso que o Dostoiévski foi absurdamente preso e impedido ali por 10 anos de escrever, né? Nesses 10 anos de reclusão ele não escreveu nada, e quando ele saiu da cadeia ele escreveu os livros que a gente tanto já, né, conhece e sabe, livros mais densos, Crime e Castigo, O Jogador, Memória da Casa dos Mortos, enfim. Eu esqueci de citar algo considerável, né, importante aqui. Na verdade, Dostoiévski ele tinha sido condenado ao fuzilamento, tá? Ele iria ser fuzilado. Ele já estava na fila para ser fuzilado, esperando ali a sua vez, quando ele recebeu o aviso de que não iria ser mais fuzilado e que iria ficar esses 10 anos presos. Isso contam que era uma prática, né, do exército russo daquela época para criar realmente aquele terror psicológico. Que terror, né? Nos presos, nos condenados. Imaginem só como ficava a cabeça dessas pessoas, né, condenadas ao fuzilamento. E realmente eles deviam conseguir um efeito muito grande, negativo, nessas pessoas.
Então, gente, Noites Brancas é um livro que nós vamos ver, né, conhecer um Dostoiévski mais sonhador, mais otimista, com mais esperança, né? Ele escreveu esse livro por volta dos 27 anos e onde todas as ilusões estavam assim fomentando, assim, estavam fortes ainda na cabeça do Dostoiévski. Ele publicou, né, esse livro, Noites Brancas, numa revista literária da época, era uma revista muito considerada, que só publicava autores muito bons. Dostoiévski já havia conseguido se mostrar um autor de excelência, ele já havia escrito alguns livros que já tinham feito com que ele pudesse ter mostrado lá suas qualidades como um grande autor. E Noites Brancas é um livro escrito em primeira pessoa, né? Trata-se de um jovem que nós não sabemos o nome dele, ele não fala o nome dele no livro, mas um rapaz assim muito sonhador, muito tímido, muito retrospectivo e muito sonhador, sabe? Um rapaz que vivia vislumbrando e criando situações em sua mente que beiravam ali a realidade e o sonho, ficavam sempre entre uma linha tênue entre a realidade e o sonho, o que era real e o que era criação da sua mente. Ou seja, ele era um apaixonado, um sonhador, que via coisas que ninguém via. Para vocês terem uma ideia, o horário, né, mais feliz da vida desse menino, desse rapaz, né? Menino não, rapaz de 26 anos, era quando ele ia de casa para o trabalho, quando ele podia andar ali pelas ruas de Petersburgo e ver e admirar as casas, as pessoas, né, os lugares, os prédios, e ali ele criava histórias na sua cabeça, enfim. Esse era o momento mais feliz da vida desse homem. E aqui em Noites Brancas, curiosamente, a gente já vai ter contato com o tipo de personagem que Dostoiévski vai continuar, né, tendo, mesmo depois da fase, do período lá que ele ficou preso. Ele vai continuar com essa linha de personagens que são os personagens melodramáticos, que é uma marca registrada do teatro, né? Ele se inspirou no teatro para criar esses personagens no início e continuou depois criando personagens com essa marca. E você veja, né? Personagens melodramáticos que são personagens excessivamente sentimentais, que se entregam de verdade a violência excessiva, que se despem, né? De pudor, personagens que não têm vergonha de falarem o que sentem, o que querem. Essas personagens, elas vão perdurar. E por mais que o melodrama não seja um estilo muito bem visto pela literatura, Dostoiévski tira de letra isso aí e faz com que a gente tenha outra impressão e faz com que a gente goste e tenha o maior prazer e transforma esse melodrama todo numa escrita, numa narrativa excepcional. Eu sou que suspeita para falar de Dostoiévski, né? Bem, mas então o nosso personagem principal aqui, que não tem nome, esse rapaz sonhador e melodramático, excessivamente sentimental e criativo, enfim, ele vai andando pelas ruas e olhando as coisas e um belo dia ele repara uma mocinha que está encostada, né, no peitoral que dá para um rio. E ele olha aquela menina e percebe que ela está excessivamente triste e com a postura de quem quer se jogar. Então ele vence a timidez dele e olhem só, ele consegue ir até a moça, conversar, estabelecer um diálogo com essa moça,
né? E salvar a vida dela, não que ela vá se matar, porque acontecem várias coisas no meio disso tudo, mas ele salva a vida dela e ali ele ganha a sua primeira amiga, né? E ele descobre que essa moça é muito parecida com ele, que ela é uma menina muito tímida, muito sentimental, muito sonhadora, muito doce, muito fofa com ele. E daí o título, né? Noites Brancas. Noites Brancas porque eles vão se encontrar apenas por 4 noites e serão noites decisivas na vida desse casal, na amizade ou quem sabe no amor que vai se desenvolver aí, né? Para esses dois personagens maravilhosos. E curiosamente, né? O livro se chama Noites Brancas porque na Rússia, como a Rússia fica muito próxima ao Polo Norte, acontece um fenômeno que também acontece nos países que estão muito próximos ao Polo Sul, que são noites muito curtas e que não chegam a escurecer totalmente. Então fica com aquela carinha de crepúsculo, o sol não se põe totalmente e fica aquela noite clara, né? E mais curta do que o normal. Esse fenômeno acontece pouquíssimas vezes durante o ano e na Rússia, por estar muito próximo ao Polo Norte, acontece no verão. Por isso o nome do livro, Noites Brancas, que será uma narrativa bem curtinha, mas uma narrativa de extrema qualidade e maravilhosa. E, gente, olha, é impossível você chegar no final desse livro e não derramar umas lagrimazinhas. Eu chorei, mas eu também não conto porque eu choro com tudo. Mas é sério, gente, até assim as pessoas mais duras, né, vão sair daqui desse livrinho com o coração quentinho, como o Dostoiévski deixou o meu coração quentinho com essa história linda. E é isso, gente. Recomendo muito Noites Brancas, recomendo Dostoiévski, recomendo tudo que ele escreveu, porque eu ainda não li quase nada, né? Mas o que eu li foi excepcional. E Noites Brancas não deixa nada a desejar. Gostei muito de ter conhecido um Dostoiévski que eu não conhecia, um Dostoiévski sentimental. Estou assim apaixonada por ele. E é isso, gente. É isso que eu tenho a dizer. Se você não segue esse canal, siga, comente, compartilhe o vídeo, curta. Olha, você vai estar ajudando muito o canal a crescer, tá bom? Um super beijo e até mais.